Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje domingão e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra para vocês antes de ir à missa, né? Então, hoje, Jesus nos trouxe mais um ensinamento e hoje ele vem nos ensinar como devemos lidar com o nosso irmão, né? Ele coloca aqui, ele cita aqui os dois primeiros mandamentos que devemos seguir sem precisar seguir os outros 8 mandamentos. Se a gente conseguir seguir esses dois primeiros mandamentos que tem na palavra de Deus, a gente já está agradando a Deus, a gente já está com a nossa passagem garantida para o reino do céu, né? Para junto de Jesus, quando a gente partir daqui. Então, a gente precisa se esforçar, não é? Para viver esses 2 mandamentos. Até então, quando a gente olha, são 10 mandamentos. É muito pesado, né? Mas ele vem nos aliviar e dentro desses 2 mandamentos a gente consegue obedecer os outros 8. Ou seja, fazendo esses 2, a gente está fazendo os 10 mandamentos conforme a vontade de Deus. Vamos ver agora. Então, pessoal, hoje o Evangelho ele está no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo do 34 ao 40, aqui. O centro da vida. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para o tentar, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ele vem nos explicar como é fácil a gente viver os 10 mandamentos. Aí você deve me perguntar, fácil? Mas claro que não é fácil, né? Ele nos traz a solução nesse evangelho de hoje, né? Ele retirou da nossa tarefinha de casa, ele retirou 8 mandamentos. E ele mesmo diz que se a gente vivenciar os 2, 1 e o 2, a gente está vivenciando todos os outros, né? Aí, em primeiro lugar, ele vem falar do primeiro mandamento. Vem falar do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente tem que deixar de estar pecando, de colocar coisas e pessoas à frente de Deus, não é? A gente diz amar a Deus, mas a gente não ama a Deus como Ele quer que a gente o ame. Por quê? Porque a gente deixa Ele em segundo plano em tudo que a gente faz. De forma nenhuma, jamais eu deixo Jesus em segundo plano. Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o centro da minha família, da minha casa, não é assim? Mas quando chega o domingo, eu não deixo a minha família, eu não deixo a minha casa, os afazeres da minha casa para ir a uma missa, por exemplo. Eu falo missa porque eu sou católica, mas para as pessoas protestantes que têm seus cultos, muitas vezes deixa de ir para um lazer, por exemplo. Senhor, me perdoe, mas eu tenho que ter esse lazer aqui com a minha família. Claro que
toda família, todo mundo tem que ter seu lazer. Mas em primeiro lugar a gente tem que ir à missa. Em primeiro lugar a gente tem que ir ao culto, se você é protestante. Tudo temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. A gente tem que parar com essa coisa de colocar pessoas no lugar de Deus. Primeiro a gente tem que colocar Deus. Então, ame a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. Você tem que amar a Deus antes do seu filho, antes do seu marido, antes da sua mãe, antes do seu pai, antes de tudo. Você tem que amar a Deus em primeiro lugar. E como a gente pode demonstrar esse amor? Como ele espera, o que ele espera de nós, filhos dele, para que ele possa olhar e dizer assim: esse meu filho me ama. Em todo lugar ele me chama. Em todo lugar ele me coloca no centro da vida dele. Como? Procurando ele na oração, no jejum, na penitência, sempre, todos os dias da sua vida. Pedindo o conselho dele. Eu devo fazer isso? Eu devo seguir por aqui? Eu devo seguir por ali? O que é que o Senhor acha? Ele vai te falar. Ele vai te mostrar. Aí você que não tem muito entendimento, você diz assim: como que eu vou ver Deus falar comigo? Deus fala contigo na palavra. Deus fala contigo através de um irmão que pode passar na rua e pode te dar uma palavra de Deus. E muitas vezes tu diz assim: eu estava querendo escutar isso aqui. Hoje eu estou tão atribulada que eu queria escutar isso aqui. Muitas vezes é uma pessoa que está ali, num sinal, entregando aquele santinho, né? O santinho que a gente diz que, no caso, a palavra de Deus para os protestantes, né? Que são eles, em primeiro lugar, são eles que entregam essa palavra de Deus, que sempre vem com um versículo, sempre vem com a passagem do Evangelho, esse aqui que a gente reflete, né? Eu não sei, eu sei que se você pedir, a resposta vem. Ela pode vir numa revelação, em sonho. Ela vem. Então a gente tem que aprender hoje, Jesus nos traz isso. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Ele à frente de tudo. Mesmo que o sim dele seja o nosso não. E mesmo que o não dele seja o nosso sim. Ou seja, mesmo que aquilo que a gente quer, que aquilo que a gente deseja, não seja do desejo dele. Porque o desejo dele, ele é muito mais melhor do que o nosso. Porque ele vê além, ele conhece além. Se aquilo que você almeja, se aquilo que você pede não é para o seu bem, ele não vai dar. Ele não vai te dar. Se a doença que você pede que se cure em você vai ser para o seu mal, não vai curar, né? Se ele sabe que você está ali enfermo, mas quando você sair daquela enfermidade, você vai pintar a derrota no mundo, ele prefere te levar. Porque é um momento ali que tu tá sensível, é um momento que tu tá com ele, é um momento que tu tá pedindo, que tu tá clamando, né? Então ele prefere levar. E muitas vezes quem tá de fora, família, começa a blasfemar contra ele. Por que o Senhor levou? É tanta gente mal no mundo. Por que o Senhor não leva os ladrões, os maconheiros, os assaltantes? Por que o Senhor não leva? O Senhor vai levar minha mãe, o Senhor vai levar meu pai, o Senhor vai levar meu filho, né? E ele sabe o porquê que levou aquela pessoa, né? Quando é assim uma coisa relacionada a doença, a acidentes. Porque tudo é permissão de Deus. Tudo. Tudo ele permite que aconteça. Tudo ele permite que aconteça, né? Mas aí vai depender de como você vive, de como você está, né?
Como é que eu estou? Como é que anda a minha intimidade com Ele? Como é que anda o meu amor por Ele? Será que eu estou amando Ele acima de todas as coisas? Né? Porque a permissão dele nas coisas que acontecem na nossa vida, ela vem. Ela vem. Um dia desse eu relatei aqui em um vídeo sobre o milagre que ele fez na vida da minha neta, né? Aí você pode pensar, mas uma família tão de Deus, uma família tão de oração, um povo tão temente a Deus, por que vai acontecer essas coisas? Ele permite para testar a nossa fé, para testar a fé dos pais dela, para ver se eles iam se desviar, para ver se eles iam... Mas ele permite, né? Ele permite que as coisas aconteçam. Não é porque você tenta ser fiel a Deus, não é porque você vive na igreja, não é porque você vive comungando para os católicos, que as coisas não vão acontecer com você. Vai acontecer, sim. E eu me recordava de ontem, eu vinha do trabalho ontem, vinha de moto, e quando eu vou entrando na BR, vem uma moto, um rapaz na moto desembestado que ia jogar em cima da moto, minha moto. E eu vi a mão de Deus naquele rapaz, naquele momento. Porque não tinha, se fosse um caminhão, ele tinha entrado em cheio na frente. Ele tinha entrado na frente. Então, assim, com um palmo de distância da moto, né, da moto, ele cai. Ele caiu. Né, ele caiu. Mas ele caiu tão de leve. Ele caiu tão de leve. Que a única coisa que quebrou foi o retrovisor da moto que bateu o lado que caiu. Né? E ele levantou rapidamente, coitado, todo desorientado, pedindo desculpa. E naquele momento que eu vi aquele rapaz caindo ali na minha frente, eu vi Jesus segurando aquele rapaz, derrubando e ao mesmo tempo segurando, derrubando ele para que ele não batesse em mim. Né? Para que ele não batesse em mim. Então, ao mesmo tempo veio o livramento, veio para mim e veio para ele. A queda dele foi uma queda leve. Ele caiu assim, naquele momento, passou na minha mente aquilo ali. Jesus segurou esse rapaz agora. Né? Me protegeu de um acidente. E se fosse ali um carro, um caminhão, alguma coisa que viesse ali em alta velocidade, ele tinha entrado de cheio na frente. Então, assim, Deus permite as coisas. As coisas são permissão de Deus. Quando morre alguém, Deus permitiu que aquela pessoa foi. Por quê? Porque o cansaço dela terminou nessa terra. Né? A gente não pode blasfemar contra isso. A gente só precisa amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que nos acontece, seja bom ou seja ruim. A gente tem que continuar entregando na mão de Deus e esperando o que Ele quer verdadeiramente para a nossa vida. Porque o que Ele quer, vem até nós. O que Ele quer, vai até você. Nem se preocupe, vai até você. Né? Então, esse primeiro mandamento, é isso que a gente deve fazer, trazer para a nossa vida. Né? Amá-lo acima de tudo. Deixar tudo para ir a uma missa. É o banquete, é a ceia. Ele está lá. É como se fosse uma festa. A missa é como se fosse uma festa. Sabe quando um pai, ele pega todo o seu dinheiro. Né? Vamos se dizer, um pai espera os filhos toda semana, um dia na semana. Né? Ele espera reunir todos os filhos. E ali ele faz um banquete. Ele faz um banquete com tudo que é de bom. E espera os filhos vir. Vamos supor que ele tenha 10 filhos. 5 filhos vai, mas 5 não vai. Então o pai fica o quê? Triste. A gente entristece o coração de Deus quando a gente não vai à missa. Quando a gente não vai adorar lá. Tirar uma hora do nosso dia para adorá-lo. Por quê? Porque a palavra diz e ele vem dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, então eu tenho que deixar tudo e ir. Quando eu chegar, eu resolvo o que eu tiver para resolver. Mas eu tenho que tirar uma hora
Existem várias missas durante o domingo. No sábado tem a noite, né? Durante a semana temos missa também, né? Então a gente precisa deixar as coisas fúteis para amar a Deus em primeiro lugar. Então essa primeira parte do Evangelho quer nos ensinar isso, né? A segunda parte, Jesus vem nos falar o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o teu irmão como se fosse você. O que é que ele quer dizer com esse segundo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que eu preciso olhar para você como se eu estivesse olhando para mim. Eu preciso fazer com você o que eu queria que fizessem comigo, entendeu? Então, por isso ele diz. Por isso aqui, nesse evangelho, ele elimina os 8 mandamentos e deixa somente o primeiro e o segundo. Porque esse segundo mandamento, se a gente conseguir trabalhar em nós esse mandamento, né, a gente vai conseguir cumprir todos os outros, né? Tipo, eu sou uma pessoa que estou adulterando, né? Pronto. Um dos mandamentos, não adulterar. Então eu estou adulterando. Eu estou ali pegando o vizinho ali. Se eu trabalhar em mim, e me colocar no lugar da esposa daquele homem, eu não vou fazer isso com ela, porque eu vou pensar em mim, né? Eu vou pensar em mim. Poxa, se eu estivesse no lugar dela, se eu estivesse no lugar dela, eu ia gostar de estar sendo traída? Aí você, se você se colocar no lugar da pessoa, você não faz. Entendeu? Ah, eu vou roubar bem aqui. Vamos ser um bandido, um assaltante, eu vou assaltar bem ali. A casa da vizinha ali, ela comprou uma TV, ela tem um carro, ela tem uma TV de 60 polegadas, eu tô de olho ali, eu vou pegar, né? Se eu olhar pra mim e dizer assim, rapaz, e se eu não vivesse nessa vida de crime que eu vivo? De estar roubando aqui, roubando ali. E de repente eu trabalhasse, fosse um assalariado, chegasse na loja, comprasse minha TV de 60 polegadas e custa lá seus 4 mil reais, vamos dizer assim. Chegasse lá, parcelasse em 10 vezes. Passa aí no meu cartão em 10 vezes de 400. Eu vou dar uma coxada aqui na barriga, mas eu vou comprar minha TV. Então, todo mês tu tira do teu salário 400 reais para pagar a tua TV. Se tu olhar para aquela pessoa que tu tá querendo ir lá furtar e tu pensar que tu estás naquele lugar, tu não vai fazer. Então, é mais ou menos assim que Jesus fala nesse evangelho. Então, vamos lá para mais um exemplo. Aí vamos lá, não matar. Um dos 8 mandamentos que tá ali, não matar. Então, tô lá de olho para matar o filho da vizinha ali, que me fez uma raiva, que me deu uma tapa na cara no bar quando a gente tava bebendo, coisa e tal. E aí? Vou descontar. Vou te pegar na bocada. Não é assim? Se eu lembrar da minha mãe e eu dizer assim, porra, a mãe desse menino, eu vou matar esse menino, e a mãe desse menino como não vai se sentir? Minha mãe, e se fosse eu? E se fosse ele para me matar? Eu queria morrer? Né? Eu queria ver minha mãe passar pela dor que a mãe dele vai passar. Então é mais ou menos isso que Jesus diz nesse segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente fizer com o próximo aquilo que a gente faz conosco, se a gente desejar ao próximo aquilo que a gente deseja pra gente, a gente tá de boa. A gente vai entrar no céu, pulando de um pé só. Que a gente não vai precisar. Porque a gente só em olhar pro próximo e nos ver nele, né? A gente já vai fazer tudo isso. A gente já vai trabalhar todos os 10 mandamentos nesses 2 mandamentos aqui, que a palavra hoje vem nos falar. Então hoje a gente vai refletir
em cima disso, né? Vamos olhar para as pessoas como se estivesse olhando para nós. Vamos olhar para o filho do vizinho como se a gente estivesse olhando para o nosso filho. Vamos olhar para a mãe, aquela mãe que está no lugar da situação ali, como se fosse nós. Vamos olhar para o pai como se fosse nós. Então, quando você olhar para a pessoa e for fazer um mal, pense em você, não é? Quando chega, por exemplo, uma pessoa na tua porta pedindo uma esmola, pedindo uma ajuda, né? Uma esmola. Muitas vezes tu tem, mas tu não dá. Se põe no lugar dele, quando tu olhar para ele, tu diz assim, já pensou se fosse eu pedindo? Já pensou se eu tivesse filho em casa, tivesse agora pedindo para alimentar meu filho? E como eu gostaria de receber, como eu gostaria de chegar em casa com as coisinhas. No instante o teu coração vai falar mais alto e tu vai dar. Então é isso, amar o próximo como a ti mesmo é sobre isso. Se a gente conseguir trabalhar esses 2 mandamentos, a gente consegue fazer os outros 8 tranquilo, porque todos eles estão resumidos nesses 2, em especial nesse 2º mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então é isso que Jesus vem nos pedir hoje nesse domingo. Amém? Um bom domingão para vocês. Um cheiro no coração de todo mundo. E até amanhã. Tchau!